Dezembrite. Já ouviu falar sobre a dezembrite? Eu ouvi esse termo essa semana e eu fiquei muito curiosa, né, sobre o que o pessoal estava falando sobre essa questão de dezembrite, por que desse termo dezembrite. Então, foi um momento em que as pessoas nomearam, né, para tratar de algumas questões de saúde mental. Então, sabe aquela compulsão por comprar, né? Porque o comércio em dezembro, no ramo do varejo, as lojas estão aí, né? Disponibilizando pra gente através do Instagram, através do Face, através de TV, através de tudo que você possa imaginar. Então, a dezembrite acaba trazendo pra gente justamente esse conceito de saúde mental, onde a gente fica mais sensível a algumas questões, principalmente em questões relacionadas com compras, compulsão por compras, a compulsão por algumas comidas, né? Então, muitas vezes a gente acaba utilizando daquele tema de gula para se aproveitar desse momento em que a gente fica mais sensível e mais vulnerável a algumas questões da nossa saúde mental. Então, eu recebi uma pergunta que foi muito interessante, que seria como controlar a ansiedade em tempos de Covid, né? O medo de contrair o Covid e todas essas questões pertinentes ao Covid de uma forma que não seja desenvolvido apenas por conta do Natal, por conta das festas de final de ano. Então, as tentações que a gente sofre durante o ano todo, muitas vezes vêm à tona em dezembro. E justamente nomearam o dezembrite por conta disso. Então, dezembro geralmente a gente fica mais sensível por essas questões de encerramento de ciclo. Então, tá encerrando o ano. Chegamos em dezembro, né? Parecia que a gente nunca ia chegar até esse mês. Chegamos em dezembro. Dezembro é um momento onde muitas questões vêm à tona, né? As nossas expectativas, então as expectativas estão super altas com essa questão da vacina, com a expectativa de que 2021 seja um ano ainda melhor, né? Que seja um ano melhor, porque esse ano foi muito difícil, dependendo do ponto de vista de cada um. Foi um ano onde se testou, né? Muitos sentimentos e emoções. Cada um teve a participação diferente, teve uma participação diferente em questões que até então eram pertinentes do dia a dia, né? Então, pessoas que trabalhavam em empresas acabaram trabalhando, né? Ficando mais tempo em casa, essa multitarefa que acabou afetando todo mundo. Então, a pergunta que eu recebi, eu achei interessante trazer justamente para esse tema, por conta dessa sensibilidade que nós estamos, dessa vulnerabilidade às emoções e os sentimentos de final de ano, né? Então, nesse período também, nós estamos lidando com alguns conflitos familiares, além de todo o ano que foi muito difícil. Temos também essa questão de mais delicada, né? Vamos passar o Natal juntos, vamos passar o Ano Novo juntos ou não, cada um na sua casa, mas tem as questões com as pessoas que são mais sensíveis ainda do que nós, os idosos, por exemplo, passar, por mais que sejam poucas horas aí de poucos dias, né? Nós acabamos nos envolvendo mais no dia 24 e no dia 25. Então, essa data especificamente, essas duas datas são datas importantes para diversas pessoas, são mais importantes, né?
principalmente pessoas que são mais religiosas, pessoas que deixam justamente essa data para reunir toda a família. Então, como que ficam os nossos idosos nesse momento, né? Então acontecem diversos eventos, né? Diversos eventos internos e externos nesse período de dezembro. Então essa questão de como controlar a ansiedade por conta do Covid e por conta também dessas festas de final de ano e por conta do fechamento do mês, fechamento do ano, fechamento de um ciclo, sem contar outros itens como medo de contrair o coronavírus, o luto coletivo também, que a gente acaba se envolvendo com muitas perdas, né? Tivemos até a presença de alguns grupos anti-vacinas, né? Que o pessoal acaba se colocando numa posição em que não quer encontrar essa saída, né? Não quer se vacinar, não quer que ninguém se vacine, julgam por questões políticas. Então, essas perdas, todos esses eventos, né, sendo reunidos em um momento, em um mês, né? Então, sobrecarregamos dezembro e geramos esse evento tão massivo que é o Dezembrite. Bom, e voltando à questão que eu recebi sobre como controlar a ansiedade, na realidade a ansiedade ela tem tratamento e ela tem controle, mas a ansiedade não é de todo mal, né? A ansiedade ela tem um lado bom, assim como o medo tem um lado bom, assim como as preocupações têm um lado bom. E como a gente vem conversando, essas questões mais sérias, elas acabam atrapalhando quando elas vêm de uma forma mais intensificada, de uma forma mais forte, né? Então acaba atrapalhando nossas relações, acaba atrapalhando o nosso dia a dia, na nossa profissão. Então, muitos desses eventos, não que a gente vá em busca, né, de contrair, de aderir a uma ansiedade, né, mas o que a gente precisa fazer uma reflexão do como a gente está tratando da nossa mente, como que a gente está cuidando da nossa mente, porque eu vejo que em alguns momentos eu me pego assistindo um jornal, né, assim como o Jornal Nacional, que é um dos mais importantes, né, da TV aberta, e aí eu me deparo com as manchetes desse jornal. E as manchetes, de 10 manchetes, acho que uma ou duas são de conteúdos que a gente consegue digerir, né? Porque na realidade, eles precisam de audiência. Essas questões mais polêmicas e mais sérias, elas acabam trazendo mais espectadores. E com isso, esses espectadores, por muitas vezes, nem se apegam a esses pequenos gestos que pode ajudar no processo evolutivo de ansiedade, né? Então a gente tem que refletir muito bem como que a gente pode fazer adesão de notícias onde agregue, né? Agregue o nosso conhecimento, agregue o nosso entretenimento. Eu acho super válido as notícias. Eu não tô comentando aqui com vocês se é certo ou se é errado, né? Mas eu acho que tem muitas pessoas que não se afetam tanto com notícias não tão boas, mas existem pessoas que se afetam sim, existem pessoas que acabam não no momento, né, mas não digerindo da melhor forma essas notícias.
E isso pode ocasionar lesões, e não lesões físicas, lesões na nossa mente, né? E por muitas vezes a gente acaba refletindo apenas só na questão só nas nossas questões do resultado, né? Ou seja, eu estou com ansiedade, mas dificilmente a gente para pensar ali no momento ansioso de onde está vindo aquela ansiedade. Será que eu obtive esses sintomas de um dia para o outro? Será que isso não me acompanha há um tempo, né? Então, um desses uma prática, né, se a gente pode utilizar essa palavra, uma prática que pode nos ajudar muito a não ter o controle, a perder o controle da ansiedade, é justamente o que a gente está observando, que a gente está vendo, que a gente está refletindo. Quando a gente pensa em pandemia, é algo externo, é algo que a gente não tem o controle até o momento, né? Pelo menos nós aqui no Brasil, a gente não tem como controlar, né? A gente pode encostar em uma pessoa ou encostar em determinado local e ali ter o vírus e a gente contrair, né? Então, como que a gente lida com esses fatores externos que não temos o controle, né? Como que a gente pode desenvolver hábitos saudáveis, né, para nossa mente, para que isso não interfira no nosso dia a dia, né? Todos nós sabemos que temos os cuidados, né, regulamentados aí, que são diversos, né, desde álcool em gel até lavar a mão com sabão, enfim, tem vários. Mas como que a gente tem certeza que aquilo não está acontecendo, que a gente está livre, que a gente não está com vírus, que a gente não contraiu, que a gente vai encontrar os nossos familiares e nada vai acontecer? Infelizmente não temos essa certeza. E quando não temos essa certeza, a gente começa a criar várias conclusões, né? Vários argumentos, e tomamos decisões a partir disso. E nem sempre essas decisões são favoráveis para que eu contraia o vírus e nem que eu repasse isso. Mas não estar próximo das pessoas pode causar ansiedade? Pode causar ansiedade. Eu ficar longe pode causar, eu ficar próximo pode causar? Pode causar também. Então, Jaque, como que eu controlo essa bendita ansiedade, né? Como que eu controlo essa ansiedade? Como que eu lido com essas mudanças que eu precisei lidar durante esse ano e que agora, principalmente agora, que é uma data, que é um mês especial para muitas pessoas, como que eu vou lidar com isso, né? Então, eu trouxe dados aqui também para nossa conversa, porque são recentes, né? Em outubro desse ano, a OMS divulgou que 93% dos países tiveram que encerrar qualquer intervenção para a saúde mental, ou seja, acho que o que mais foi afetado é o atendimento público, né? Porque o SUS ele disponibiliza de profissionais para a saúde mental, porém nesse momento eles optaram por deixar um pouquinho de lado, né? Cuidar um pouco mais da saúde física e nem tanto da mental. Mas esse serviço é essencial. Esse serviço é de inteiramente muita importância. Por quê? Porque muitas doenças físicas elas ocorrem devido a problemas ansiosos, problemas depressivos, problemas de pânico, enfim, são diversos, né? São as chamadas doenças psicossomáticas. Então,
não posso considerar um erro, mas eu acho que um descuido. Essa é a palavra, um descuido com a nossa saúde mental. A pandemia levou 20% dos agentes de saúde do mundo à depressão, né? Então, eu estava conversando com outros profissionais e realmente as pessoas a maioria das pessoas estão com crise de pânico, né? Com alguns transtornos ansiosos, mas a depressão aumenta também com isso. Por quê? Porque um transtorno ansioso não tratado, não direcionado, não controlado, ele pode sim resultar em uma depressão. Então, quando a gente tem que tomar muito cuidado em relação a controle de ansiedade, né? A gente precisa... será que a gente precisa controlar a ansiedade de fato? Será que ela é tão maléfica que a gente não pode tê-la próxima? Podemos ter próxima, né? Todos nós somos ansiosos. A única questão é investigar o porquê daquela ansiedade. Investigar se a causa da minha ansiedade é mesmo por conta do Covid. Se a causa da minha ansiedade não seria de algumas coisas que aconteceram já há algum tempo, não necessariamente por conta da pandemia, né? Então, muitas pessoas acabam direcionando, né, seus sintomas, suas questões para a pandemia, mas não necessariamente, né? Na realidade, foi um momento em que intensificou todos os sentimentos, tudo que a gente sentia antes desse período estavam, né, acontecendo e podem ter sido intensificados com esse momento em que nós estamos mais dentro da gente, né? A gente antes sentia alguma coisa, dispersava, ia para casa de alguém, ia dar risada com outras pessoas, ia encontrar os familiares, ia para algum lugar fora de casa, onde isso já não é mais possível, né? No momento não é possível. Hoje mesmo o governo de São Paulo divulgou algumas ações para essas festas, né, de dezembro. Então, por que eu tô tocando nesse assunto de ansiedade versus Covid? Porque não necessariamente foi por total culpa do Covid, mas sim agravou, sim, algumas questões nossas, mas que vieram à tona por um momento em que nós estávamos mais próximos da gente. Então, isso poderia acontecer em qualquer momento que nós ficássemos mais próximos da gente, né? Então, eu passei por um tempo isolada no hospital, né, por uma questão familiar, e eu passei mais tempo comigo, né? Quantas pessoas não estão ficando mais tempo com elas dentro de casa, ou dentro de um hospital, ou numa casa de repouso, ou as crianças em uma instituição, né? Não podendo sair para brincar, não podendo sair para fazer uma caminhada, não podendo sair porque está internada no hospital. Então, eu tive essa experiência de estar mais perto de mim, de estar mais dentro de mim. E isso realmente faz a gente refletir bastante sobre diversos aspectos da vida. Não somente a questão mental, mas principalmente a questão física também, a questão espiritual. Então, tudo isso, todo esse descontrole entre essas áreas acaba, sim, intensificando os nossos sentimentos e as nossas emoções. E com isso, podem apresentar
diversas questões mais sérias, mais pontuais e que não necessariamente é por conta de algo maior, mas sabe aquela dor de cabeça diária que a gente tem por vários meses? Eu vou colocar vários meses porque tem pessoas que podem ter por anos, e eu conheço também o meu pai, por exemplo. Ele toma medicação para se prevenir de uma possível dor de cabeça, né? Eu já falei que é errado, ele sabe que é errado, mas mesmo assim ele o faz. Então, tomar medicação para prevenção de uma dor de cabeça que acompanha há anos, né? Então, quando você faz isso de quantas coisas, né? A gente não empurra com a barriga, né? Aquele termo que a gente tanto usa. Quantas questões a gente não empurra? Quantas questões no trabalho que a gente vai deixando até que vem aquele esgotamento, né? Que vem o famoso burnout que todo mundo fala agora nas mídias. Quantas questões no relacionamento amoroso a gente não vai empurrando, né? E isso pode causar uma depressão, pode causar uma dependência emocional, né? Pode causar transtornos diversos de ansiedade. Então, quantas questões, né? A gente não vai empurrando até que aparece do nada, porque sempre é assim. As pessoas que chegam para mim, muitas delas comentam: Jaque, mas do nada eu senti meu coração bater mais forte, do nada eu senti falta de ar, do nada eu me peguei triste e sozinha no quarto, do nada. E na realidade a gente sabe que não existe esse do nada, né? E existe também outro ponto que eu queria conversar, justamente sobre essa questão de o deixar pra lá, né? Deixa pra lá, tudo bem, deixa pra lá. Eu me acostumei, né? Isso que as pessoas também falam, alguns pacientes falam pra mim também. Então, o deixar pra lá, o tá tudo bem, né? Não me afeta mais, tá super resolvido. E quando a gente vai investigar, a gente percebe, né? A gente percebe que na realidade não foi deixado pra lá, não foi 100% resolvido e não está tudo bem. Por quê? Porque lembra aquela dor de cabeça que há anos me acompanhou e que eu fui deixando pra lá, tomando medicamento para prevenir uma possível dor? Então, ela foi deixada para lá em partes, né? Assim como algumas questões da nossa vida, seja na carreira, seja no relacionamento, seja com os filhos, seja com os pais, você foi deixando para lá, né? E o deixar para lá geralmente não vai trazer consequências tão saudáveis para nossa mente, para o nosso corpo, né? Porque o deixar para lá é justamente, entende assim, eu entendo o nosso cérebro como várias caixinhas, né? E tem a caixinha do deixar para lá. E aí essas questões elas vão para essa caixinha do deixar para lá. E em determinado momento, uma dessas caixinhas, vamos falar dessa, né, do deixar para lá, dentre centenas de milhares que tem aqui, ela transborda. E quando ela transborda, ela pode trazer esse transtorno ansioso, que eu julgo que é por conta da Covid, que eu julgo que é por conta do meu trabalho atual, que eu julgo que é por conta do meu relacionamento atual. Pode ser, pode ser. Pode ser por conta dessas relações atuais, mas pode ser também porque a caixinha do deixar pra lá transbordou. E quando a caixinha do deixa pra lá, o tá tudo bem, o tanto faz, transborda, ela me traz algumas consequências, né? Quando a gente transborda um copo com água, pode molhar,
né, o espaço onde ele está. Quando a gente deixa o leite ferver, ele transborda, né? Ele vai esquentando, 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 ferve, transborda, suja o fogão e dá aquele trabalho danado para limpar, né? Então, a nossa mente, uma dessas caixinhas, ela pode trazer uma consequência também. E essa consequência pode ser a tão famosa ansiedade, a tão famosa depressão, a tão famoso burnout, né? Que foi aparecendo aos poucos, mas a gente foi deixando pra lá. E a caixinha do deixar pra lá transbordou. E aí eu apresento isso por conta do Covid. Será que foi por conta do Covid mesmo? Bom, muitas pessoas também, na realidade eu vi uma matéria muito interessante, né, que eu quero compartilhar com vocês. Eu acho legal trazer algumas informações das nossas redes, né, seja rede social, seja TV, seja, enfim. Porque assim como existe muito conteúdo prejudicial, tóxico, existem também conteúdos que a gente pode aproveitar e utilizar da melhor forma, né? Como informação, né? Porque eu posso estar errada sim, mas eu acho que muitos das nossas questões são causadas, posso tirar por mim, muitas das minhas questões por muitas vezes são por falta de informação. Então, se eu me aprofundo em determinado assunto, eu consigo identificar pontos que até então eu não identificava, né? Então, por exemplo, a ansiedade. O Brasil tem maior índice de pessoas com transtorno no mundo. Essa matéria foi uma matéria dada pelo Dr. Drauzio Varela há 2 semanas atrás. Então, nós estamos falando inclusive foi uma reportagem no Fantástico, né, que foi uma série incrível que eles fizeram, que eu achei muito, muito interessante. Então, se você tá vendo uma matéria, né, uma informação que vem de um médico renomado, que vem da OMS, que vem de um jornal importante, né, então já tem uma credibilidade maior, né, do que um simples comentário em uma rede social, né. Eu acho que todo comentário, toda postagem tem que ter um fundo de credibilidade, para que a gente consiga, a partir dali, pesquisar, buscar conversar com as outras pessoas, né, para a gente conseguir ter uma base de conhecimento, né? Então, quando eles passam, são quase 19 milhões de brasileiros com essa doença que só piorou na pandemia. Em 2017, o Brasil já tinha um índice muito alto. Não quer dizer que só em 2020, só com a pandemia, apareceram 19 milhões de brasileiros, né? Na realidade, aumentou esse número, porque desde 2014 que eu venho acompanhando os números da OMS e a quantidade de pessoas com a qualidade de vida comprometida só aumenta. Esses números não cessam, de um ano para o outro é impressionante o aumento que tem. Então, com a pandemia aumentou, eu não vou negar que aumentou.
Aumentou justamente porque nós estamos mais dentro da gente, mais dentro do nosso canto, observando mais de perto nossas emoções, nossos sentimentos, nossas reações, nossa percepção do ambiente, nossa percepção do mundo. Então, aumentou, com certeza, mas não é que apareceu de janeiro para cá 19 milhões de brasileiros com a saúde mental comprometida, não. Isso já vem há um bom tempo aumentando, mas com a pandemia nós tivemos esse aumento realmente. Eles entrevistaram algumas pessoas entre abril e maio, né? Continuaram com a pesquisa durante o ano, mas eles só disponibilizaram o resultado da pesquisa de abril e maio, e 86,5% desses entrevistados estavam enquadrados em algum tipo de ansiedade, né? Seja por transtorno de pânico, seja por ansiedade generalizada, seja qualquer tipo de ansiedade. Estavam mais do que a metade, né? 86,5%, se a gente for parar para pensar, quase 100% dos entrevistados, né? E geralmente eles buscam uma média alta para fazer esse tipo de pesquisa, justamente porque tem alguma porcentagem de erro, enfim. Mas quantas pessoas, né, estão tentando lidar com essas questões ansiosas, com essas questões de tristeza profunda, com as questões do luto, muitas pessoas perdendo pessoas, e a maioria das pessoas que eu atendo não consegue lidar muito bem com perda, com luto, com morte, com esses temas. Eu também não me dou nada bem com perdas, com luto, nem um pouco, mas a gente tem que buscar melhorar esses pontos vulneráveis, fortalecer, equilibrar, né? Eu acho que isso que é importante. Então, como que eu controlo a ansiedade? Como que eu controlo esse medo? Como que eu controlo as mudanças? Existem coisas que a gente não vai conseguir controlar, mas o que a gente consegue controlar é justamente a nossa percepção do que está acontecendo. Além da prática de buscar conteúdo mais saudável, é justamente o que te dá refletir, né, para as questões mais simples. O que você gosta de fazer? Eu gosto de visitar meus amigos, eu gosto de visitar minha família, eu gosto de sempre estar em atividade fora da minha casa. No momento não é possível e é algo que a gente não consegue controlar, mas a gente consegue controlar a nossa percepção das coisas, né? Então, eu posso muito bem levar para o lado totalmente negativo. Eu não consigo visitar ninguém, então para mim não dá mais, para mim eu vou acabar desistindo, eu não consigo mais ter prazer em nada, eu não consigo ver algo positivo nas coisas. Eu estou aqui com a minha esposa, eu estou com o meu esposo, eu estou com os meus filhos, eu estou com o meu trabalho em casa e eu não consigo ter prazer nisso. O não conseguir ter prazer com essas atividades, resumir a sua satisfação apenas na visita dos amigos, dos familiares, isso já quer dizer muito no seu processo de autoconhecimento. Então, quando eu não consigo ter prazer com os meus filhos, na minha casa, com meu marido e com meu trabalho, tem alguma coisa aí que a gente precisa se aprofundar. Não é só a pandemia. Em nenhum momento eu estou menosprezando esse momento que a gente está passando, mas a gente precisa olhar o todo, não somente esse momento. Olhar o porquê que eu estou insatisfeita no trabalho, porquê que eu estou insatisfeita com a minha família, porquê que eu estou insatisfeita com tanta coisa para fazer,
com a multitarefa. Agora está super na moda essa questão de ser multitarefas. Antes a gente era multitarefa apenas na empresa e agora a gente é multitarefa em casa, né? Dentro de casa. Então, por que essas pequenas coisas não estão me dando prazer? Por que eu não estou satisfeita com isso? Então, dentre outras questões, que essas sim, essas da insatisfação com tudo que eu faço, isso pode ser identificado, pode ser aprofundado no processo terapêutico nas questões de autoconhecimento, né? Daquela busca de equilíbrio entre todas as fases, em todas as áreas da nossa vida. Agora, tem outras questões que a gente pode também identificar satisfação, que é numa alimentação. Quando a gente está com alimentação que não é saudável, ou seja, uma alimentação rica em açúcar, uma alimentação rica em carboidrato, em farinha branca, isso traz pra gente naturalmente um sentimento de desânimo, um sentimento de fraqueza, de que um gosto ruim na boca, isso naturalmente já traz, né? Agora, já com essa insatisfação em diversas áreas da vida e com a alimentação ruim, vai intensificar. Concorda que vai intensificar os sentimentos negativos e não os positivos? Agora, quando você tem uma alimentação leve, né, uma alimentação mais rica no que nosso corpo precisa, tudo vai amenizar, né? Não que vá... Porque se você estiver em busca desse equilíbrio e com uma alimentação saudável, as coisas só tendem a melhorar. Até os nossos pensamentos mudam, né? Então, o controlar a ansiedade talvez possa começar a partir daí, a partir de uma alimentação saudável, exercícios físicos, momentos de relaxamento. Mas já que eu tenho marido, filho, trabalho e casa para tomar conta, como que eu vou ter relaxamento? Eu acho que mesmo nessa correria toda, a gente consegue tirar um momento para tomar um banho. Esse momento de tomar banho pode ser uma experiência relaxante. Eu posso colocar uma música que eu não ouço há muito tempo. Eu posso escolher a toalha mais bonita do meu guarda-roupa, aquela mais fofinha. Eu posso escolher uma roupa que eu me sinto confortável. Eu posso escolher um sabonete que eu gosto muito de sentir aquele cheiro daquele sabonete. Um shampoo que eu mais gosto. Eu acho que para um banho, mesmo que seja em 5 minutos, eu acho que a gente consegue. Inclusive, tem técnicas por aí, né, muito divulgadas, de técnicas de meditação de 5 minutos. Não precisa ficar meditando por mais de 5 minutos. 5 minutos você já consegue. Eu vou utilizar o termo que a pessoa perguntou, que é controlar a ansiedade. Então, 5 minutinhos para você por dia. Será que não consegue mesmo? Tratamento correto, né? Muitas pessoas, como a gente viu, um aumento assim importantíssimo no comprometimento da nossa qualidade mental, né? Nossa qualidade de vida mental, vamos dizer assim, né? E dessas pessoas, a maioria delas, elas vão direto para medicação. Então eu vou buscar ajuda psiquiatra. E nada de errado com isso. Muito pelo contrário, que busque sim o psiquiatra. E que esse psiquiatra seja um médico humano, um médico com muita empatia, para que ele consiga identificar o que aquela pessoa está precisando naquele momento, né? Seja medicação, seja uma escuta terapêutica, né? Porque os psiquiatras também podem, né, utilizar dessa escuta, qualquer médico, inclusive. Se você chega em crise no médico de pronto-socorro
Esse médico pode ter uma escuta ativa, né? Pode ouvir o que você tem para falar, que muitas vezes essas pessoas precisam de algum profissional que a escute, porque ela não tem com quem falar. Ela não tendo com quem falar, ela guarda aquilo. E o guardar geralmente vai ficar pro lá, vou deixar pra lá. E sabe a caixinha do deixa pra lá? Ela transborda. Então, qualquer tipo de médico que vocês busquem, sim, se não consegue buscar um psicólogo, seja por alguma questão padrão de pensamento, alguma questão que você tenha que não quer buscar um psicólogo de primeira, mas que busque ajuda, seja psiquiátrica, seja do médico do pronto-socorro, seja o cardiologista, né, que a maioria das vezes as pessoas acham que está com problema no coração. Procure sim, tá? Mas não procure apenas um medicamento. Não utilize apenas do remédio. O remédio em si é uma ferramenta muito importante. Imagina uma pessoa que está com crise de ansiedade. É desesperador. Dura no máximo 10 minutos, mas para a pessoa que está sentindo, a percepção é de 2 horas ou mais. Então, é importante sim a questão medicamentosa, é importante sim nossos colegas psiquiatras, é importante nossos colegas ali do pronto atendimento, enfermagem, médicos, é super importante, muito. Mas não fiquem apenas nesse primeiro passo, né? Porque a medicação ela vai te ajudar no controle desses sintomas, né, prévios, iniciais, mas busque o equilíbrio, nada melhor do que o equilíbrio do nosso físico, o equilíbrio do nosso emocional, o equilíbrio do nosso espiritual, e aqui em nenhum momento eu vou falar de religião em si, mas sim da sua questão espiritual. Então, buscar o equilíbrio, né? Tá tomando a medicação, tá melhor? Que bom, que ótimo, que notícia maravilhosa que você tá bem fisicamente, que você não tá sentindo mais aqueles sintomas enlouquecedores, mas busque o seu processo de equilíbrio, o seu processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, busque um profissional que vai te ajudar nisso, tá? E busque também momentos prazerosos, esse banho de 5 minutos com o sabonete que você mais gosta, com o shampoo que você mais gosta, com a toalha limpinha, a mais bonita do seu guarda-roupa, com a roupa mais confortável que você tem. Busque esses pequenos momentos de prazer, que isso vai te trazer uma sensação totalmente diferente de qualquer outro sintoma ansioso ou de tristeza. É importante. Então, respondendo à pergunta como controlar a ansiedade em tempos de Covid, em tempos de medo, de insegurança, de mudança, busque essa alimentação mais saudável, busque praticar exercícios, busque momentos de relaxamento, busque momentos prazerosos, por mais pequenos que sejam, e o tratamento correto. De nada adianta você começar um tratamento medicamentoso e parar. Simplesmente você dar alta para você mesmo. Não façam isso. Está tomando a medicação? Está se sentindo melhor? Está se sentindo melhor em buscar ajuda psicológica? Busque. Hoje, essa questão online ajudou muito, muito, muito. Hoje, dificilmente as pessoas ficam sozinhas nessa luta, né? Eu falo por mim.
Essa questão do online ajudou muito, ajuda muito e vai continuar ajudando. Imagina, você tá num momento desesperador ali, você tá num momento que você precisa de uma escuta e você consegue, através de um clique, através do celular, através do computador, conversar com essa pessoa que estudou muito para estar ali, para te ajudar da melhor forma. Então, busquem sempre o processo de equilíbrio, tá? Bom, eu tenho uma frase para deixar aqui, agora no finalzinho, que justamente nos diz, é um tema do livro Mentes Consumistas, né, que a gente começou falando sobre o consumo, né, o consumismo, a compulsão por compras, né, tem até um livro da Ana Beatriz Barbosa, que ela é uma psiquiatra, assim, que é uma inspiração para mim. Ela tem um livro que se chama Mentes Consumistas, e tem uma frase que ela fala: a felicidade está em algum lugar dentro de nós mesmos, onde dinheiro, cartões de crédito ou cheques não têm acesso. Então, muitas vezes a gente tenta desviar no nosso processo, seja ele de autoconhecimento, seja ele no processo, numa fuga aí de um relacionamento que não tá bom, numa fuga de um relacionamento com pais, com filhos, com esposo, numa fuga da nossa profissão, numa fuga da nossa insatisfação, a gente foge para consumir, e principalmente nesse mês, né, que o comércio está é em excesso, né, a informação de compras, porque vem direto de uma Black Friday de um mês anterior, e no mês seguinte tem o Natal e comprar os presentes, e eu me dar um presente, e eu me dar um presente por tudo que eu tô passando, por tudo que eu passei. Então, muitas vezes, essa falta, ela pode ser preenchida com a gente mesmo. Seja numa comida bem feita, numa comida que vai me trazer um prazer, uma satisfação, vai me trazer uma saciedade, seja num momento de relaxamento de 5 minutos, seja numa conversa terapêutica, seja numa conversa com um amigo, com amiga, vai me trazer muito mais felicidade do que eu sair ou até ir em alguma loja ou comprar de forma online e ainda, quem sabe, criar mais um problema aí, mais uma dívida que eu vou ter que pagar, e aí vai me dar mais dor de cabeça e eu vou ficar mais insatisfeito. Então, muitas vezes, como a frase diz, a felicidade está num lugar aqui dentro. Quem sabe não tem uma caixinha dentro da nossa mente também que se chama felicidade e ela tá vazia por enquanto. Quem sabe, se a gente não começar a encher e ela transbordar, a gente consiga esse equilíbrio entre as nossas áreas, né? Entre as áreas da nossa vida. Tudo bem? Paramos por hoje e agradeço por você assistir esse vídeo. Compartilha com as pessoas que você acha, que você sente que deve ouvir alguma frase que seja, ou alguma palavra que vai ajudar nesse processo aí, nessa caminhada. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.